Olá, damos início agora a mais um podcast voluntário Peter Pan, na sua segunda temporada, episódio 18, cujo tema é A Vida é Agora. E a gente traz histórias interessantíssimas hoje com as nossas duas convidadas. A Sâmia Feitosa, 16 anos, paciente em ambulatório, e a Isabelita Maria, voluntária, que está aqui conosco desde 2018. Para iniciar o nosso podcast de hoje, Voluntário Peter Pan, Sâmia Feitosa, uma alegria tê-la conosco. Olá, seu Tarcísio, o prazer é todo meu. Fico muito feliz em receber esse convite, em saber que a minha história, vai poder alcançar outras pessoas. E é uma honra estar aqui. A início de conversa, ela tem 16 anos, teve a festa dela dos 15 anos Do Projeto recentemente, Essência. do Projeto Essência, estava linda, eu vi as fotos, e ela está ainda em ambulatório, tratando de uma leucemia linfóide aguda, a chamada LLA. Ela tem 16 anos e ela quer fazer o Enem para medicina. Por que Isso aí. escolher medicina, Sâmia? Desde que eu era pequena, eu sempre ficava no impasse entre a medicina e a psicologia. Sempre nessa área de saúde, de conversar socioemocional. Na escola, as professoras, todo mundo dizia: Sâmia, dá para ser psicóloga, Sâmia, tu fala muito bem, Sâmia, teus conselhos e tal. Aí, só que meus pais sempre também me falaram da medicina. E só que no começo era algo que era para eles e não para mim. O meu negócio, meu foco era a psicologia. Só que sempre que a gente conversava em família, principalmente sobre valores e essas coisas, tipo as dificuldades, sempre vinha alguém e reafirmava assim, que olha, o seu negócio é medicina. Mas eu sempre me vi justamente nessa área da saúde, de cuidar, de cura, então, por isso. Muito bem. E tem um acréscimo aqui na sua fala, é que ela hoje com 16 anos, ela começou o tratamento dela com 3 aninhos de idade, vamos já ver aqui umas fotografias. E aqui conosco também hoje a Isabelita Maria. A Isabelita conheceu a Associação Peter Pan de forma assim meio casual, inesperada, durante um MEC-Dia. Durante um MEC-Dia que nós temos aqui, cujos recursos vêm para a construção do Centro Pediátrico do Câncer, né? E ela estava num shopping, de repente, estava lá o MEC-Dias, ela se encantou. E disse para ela mesma: um dia eu também estarei fazendo parte desse trabalho. Até que em 2018, ela falou com a Vânia, fez as capacitações e veio para cá. Isabelita, uma alegria imensa tê-la aqui conosco no nosso podcast voluntário Peter Pan. Olá a todos, eu sou a Isabelita, voluntária da Associação Peter Pan. É um prazer enorme estar aqui na companhia de duas grandes pessoas, o Tarcísio e também a futura doutora Sâmia Feitosa. Maravilha estar aqui compartilhando com vocês durante esse podcast. Eu conheci realmente a Associação Peter Pan, eu estava passeando no shopping. Qual? Estava no Iguatemi. E passeando no shopping lá no Iguatemi, estava com meu filho e eu lá passeando normal. Quando eu cheguei próximo ao McDonald's, nós fomos lanchar no McDonald's. Aí viu aquela movimentação grande Movimentação demais. tão alegre. Tão alegre. Era um pessoal, era uma turma tão animada, Tarcísio. Quem era conhecido de hoje que estava lá naquela época, lembra? Não, era uma outra turma mesmo. A Aqui estava no Sandra. Iguatemi, porque as pessoas se dividem nos shoppings, Então, vai a um bocado para um turma canto, para outro. vai cada um para um McDonald's, diferente. E naquele dia eu vi tanta alegria, tanta animação, e eles falavam, tinha um símbolo, esse símbolo aqui que eu estou na camisa, a Associação Peter Pan, tinha uma lojinha, tinha produtos para O que te vender. chamou a atenção? Muita atenção. E eu já estava indo para lá lanchar, e eu parei e fiquei olhando aquela turma toda, tinha gente de palhaço, caracterizado mesmo, e eu vendo aquilo tudo. Já te disseram na época que o recurso desse sanduíche que é vendido vai todo para o prédio, para a construção do Centro Pediátrico do Câncer. Já soube nessa época? Sim, e eu soube nesse dia. Nesse dia. Que Como é que toda a você renda. fez, então?
para poder vir Eu para cá? tive um desejo, naquela mesma hora, né, eu disse assim, eu vou estar aí participando. E eu estava do lado de cá, e eu disse assim, eu vou estar desse lado aí, trabalhando, ajudando também as crianças, ajudando esse projeto, né, que luta contra o câncer infanto-juvenil. E eu me inscrevi. É quando eu cheguei em Pelo casa, site, não foi? pelo site. Quando eu cheguei em casa, eu procurei a Associação Peter Pan e eu fiz a minha inscrição. Só que quando você faz uma inscrição, normalmente o quê? Você faz a inscrição ali, espera, tem aquela expectativa, Se vão mas chamar, se assim, não vão, tal. demora, né? Às vezes as coisas demoram, e demorou. Quando te ligaram, é verdade que você disse assim, pense numa alegria grande demais. Foi desse jeito, foi desse jeito. Eu lembro que eu estava voltando para casa, eu estava no trânsito, e eu voltando para casa, quando eu recebi o telefonema que eu coloquei no Viva Voz, e assim, é da Associação Peter Pan. Eu, oi? E vocês ligam mesmo? Ah, a gente está É sério, é? Foi. Vocês ligam? E falaram assim, a gente está convidando, nós estamos convidando você para fazer um treinamento aqui na Associação Peter Pan para ser Qual foi o primeiro voluntária. projeto que você participou? Eu entrei na recepção amiga. Depois você saiu, Foi foi o para a que mais brinquedoteca. fui para a brinquedoteca. Foi o que mais me chamou a atenção, porque é a porta de entrada do hospital, né? Uhum. Então, na recepção amiga, a gente acolhe as famílias. Quando eles muita gente vem do interior também, aqui da capital mesmo, mas muita gente vem do interior com aquele diagnóstico e não sabe muito o que é, como funciona, o que vai acontecer. As pessoas ficam perdidas mesmo, né? Então, a gente faz todo um acolhimento na recepção amiga. É um projeto lindo, de entrada mesmo, porta de entrada. Depois foi para a brinquedoteca. Depois eu fui para a brinquedoteca e é uma animação só aqueles meninos da brinquedoteca, viu? Muito Eu sou bem. suspeita de falar. Sâmia, você está vendo, entendendo, percebendo o envolvimento dela. Isso é o voluntário, né? Acolher. Corpo e alma, né? Corpo e alma. Você disse que quando chegou aqui foi prestamente atendida e seu pai relata que o atendimento foi excelente. Como foi a tua chegada? Você lembra, apesar dos 3 aninhos, quando você Eu não lembro adentrou? muito bem, mas desde que eu sou pequena, a história sempre é muito bem relatada, né? Eu comecei a aparecer com as manchas roxas em casa e os meus pais achavam que eu estava alguém estava me batendo na escola, né? E a minha avó foi a primeira a suspeitar. Achou estranho aquelas manchas a Sâmia no tá corpo? sofrendo alguma coisa. Só que as manchas não doíam e nada, enfim. Aí, quando me levaram no hospital, me levaram no Hemópolis, e lá o médico deu maior certeza de uma leucemia. Quer dizer, logo de primeira o médico já desconfiou? Não logo de primeira, ele deu algumas opções, mas o mais provável seria a leucemia. Logo depois, a gente foi em outro hospital, e a médica desse hospital ligou para uma médica de plantão aqui do Peter Pan. E aí a médica me mandou, traz ela agora. E aí o meu pai contando, né, que eles pediram o exame, e o exame ele só iria sair no outro dia. O resultado. É o resultado. Só que a médica pediu a extrema urgência no mesmo dia, ou seja, um exame de urgência. E no outro dia que ela foi ver, né, o que tinha saído, né? Confirmado. Confirmado. LLA. Ela tinha dito que se eu tivesse demorado para me internar, eu talvez não teria resistido, porque o meu sangue já estava num estado tão avançado que ele já não estaria aguentando, as plaquetas já estavam tão baixas que não estaria aguentando, ou seja, por um dia, talvez eu não estivesse aqui contando a minha história. Você entra bem acolhida, seu pai, Cláudio é o nome dele? Cláudio, fala do acolhimento excelente. Quando é que você tem, assim, a visita primeira de um voluntário lá na tua enfermaria que você identifica, puxa vida, eu tenho um amigo aqui que não é da minha família, é a Isabelita que eu não conhecia até então. Então, qual foi assim o teu primeiro contato com um voluntário e que você disse, puxa vida, é um amigo que eu encontro no hospital? O voluntário que eu tenho mais marcante na minha mente é o Denis Mateus. Ele foi o que foi mais presente, assim, ele me manda muitas fotos, vídeos, é ele que registra tudo. A propósito de foto, me dê aqui suas fotos, que eu vou mostrar aqui uma das fotos. Que vai registrando tudo. Ó, aqui é quando ela, bem novinha, com 3 anos, internada.
Agora me dá uma com o Denis Eu Mateus. não tô com foto física dele. Tem, eu vi um aqui. Foi no celular. Ah, foi no celular, não foi? É, É, no celular. Mas ela tem uma com o aí aqui a Denis minha mãe, Mateus. Sabrina, Tá aqui a Sabrina, a mãe. Olha, os dois grandes guerreiros. E aqui meu aqui é o pai. Cláudio, ó. Aqui é É. o Cláudio de quem falamos com ela. E aí, quando Meu pai você. fala que quando ele estava junto com a minha mãe, mas quando ele descobriu, ele estava saindo, né, do hospital comigo no colo e ele perguntava: cadê a Sâmia? O choque foi tão grande, o baque, ele, cadê a Sâmia? A Sâmia no colo No dele. colo dele. A minha mãe, Cláudia, a Sâmia tá aí, cuidado pra não derrubar a menina. E ele disse que nesse momento a mente dele rodou, assim. Nossa. E veja aqui a menina. Olha aí. Ela que vai dizer, olhando para lá, assim, sabe? Qualquer sintoma que você tiver, busca a Associação Peter Pan. E aqui, no podcast Voluntário Peter Pan, é o local, é o momento em que as pessoas, não é, Isabelita, vão conhecer a excelência desse serviço, desse acolhimento extremamente humano. Aí eu quero que você diga para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Como é? Vamos lá, diz aí. Gente, vamos se inscrever, deixa o seu like, curte, né? Comenta. Comenta, compartilha E e ativa ativa o os... sininho para não perder nenhuma das notificações. Olha aí. É isso aí. Durante a pandemia, nós tivemos uma pandemia e você atravessou ela, porque é muito tempo, 13 anos, né? Os plantões ficaram impossibilitados. Como é que você, voluntária, fez? Você que estava acostumado a vir toda semana, plantão semanal, não é? Como é que você fez? Como é que foi feito, então, para cobrir essa ausência física de vocês aqui? É. Na pandemia, nós precisamos a gente se recolheu, né? Todo mundo ficou na sua casa. Teve aquele período de fique em casa. E era um fique em casa que perdurou. Então, todo mundo em casa. Mas aquela saudade, aquele afastamento do hospital, das crianças, do voluntariado. E vendo essa demanda, né, tudo que estava acontecendo por conta dessa pandemia, desse vírus, a Associação Peter Pan, ela se preocupou com os pacientes involuntários e tentou unir novamente, né? O que afastou a Associação Peter Pan, ela teve essa percepção de tentar juntar novamente de alguma forma. E o que foi feito? Nós tínhamos feito antes um curso de capacitação de contação de histórias e era o nosso momento de contar a história para os pacientes. Online. Online. E aqui na Foi associação... Foi uma experiência bem sucedida? Foi uma experiência bem sucedida. Porque como não tinha o contato físico, a presença mesmo, o virtual, nesse momento, ele aproximou. Então, o que a gente fez? A associação tinha um tablet, disponibilizou tablet nas enfermarias e levava esses tablets para as crianças, para os adolescentes. E foi muito legal. A gente combinava um horário, né, que desse para o paciente todo mundo assistir. assistindo. Quantas pessoas em média, quantos pacientes em média assistindo a essa contação de história online? Tarcísio, a gente tinha um grupo, né? Nós fizemos um grupo e eram vários voluntários e tinha uma escala para isso. Era um negócio bem organizado. Mas sempre com boa assistência, sempre com muita gente, pessoal... Atuando, era uma equipe atuando. Então, eu digo assistindo mesmo, a moçada lá no... Assistindo os pacientes, sim, que você fala. Sim. Tinha uma turma muito boa assistindo. Então, segunda-feira, um voluntário contava uma história para um paciente, na terça, outro, quarta, quinta, contanto que vários pacientes pudessem ser contemplados com a história. Isso que eu estou perguntando, quantas pessoas assistiam, é do impacto que tem o trabalho do voluntário junto a essas meninas e meninos. E aí eu queria que você fizesse um chamamento às pessoas para que se inscrevam, que venham ser voluntários aqui da Associação Peter Pan. Antes de fazê-lo, eu quero que você conte aquela história de uma criança que não falava, mas tudo entendia e que fez renascer em você esperanças de tal forma que você chegou a dizer: a vida é agora. Conta essa história.
como cada um tinha o seu dia de contar a história. Então, no meu dia, eu escolhi uma história, e é uma história até que eu conto para o meu filho pequeno, né? E eu escolhi a história, eu fiz um cenário, eu coloquei o cenário atrás, coloquei roupa de bolinha, me caracterizei para contar a história, porque eu queria de Olha alguma aí. forma, uma forma lúdica, eu queria chamar a atenção Atenção. mesmo da minha paciente, né? Era a minha Uhum. criança que ia me assistir. Então, eu fiz tudo isso. E eu disse, gente, ninguém me atrapalha agora, eu vou fechar a porta e agora eu vou começar, eu vou entrar num outro universo. Então, eu fechei a porta, avisei para todo mundo que não, ninguém entrasse, ninguém batesse na porta, porque naquele momento era eu e a criança. E eu comecei a contar essa história, né? Comecei a Para contar a aquela história. criança, tu lembra o nome dela, Era desse Maria, o nome Maria? dela. E ela não falava. Ela não falava de forma alguma, mas ela gesticulava. E ela entendia tudo aquilo que eu falava. E eu contando a história, como não tinha muita interação a da fala mesmo, mas ela gesticulava, eu via que ela estava Mas pelas entendendo expressões você sentia a resposta, pelas os expressões, estímulos, né, os que lhe estímulos dela. cabiam ter, né? E eu contando a história, tinha que ser uma história curta, mas uma história que chamasse a atenção. E aí? E ela vibrava, sabe? E eu disse, acho que tá dando certo. Tô tocando o coração Tá dela. dando certo. E a gente fica tão feliz e satisfeito com isso, sabe, Tarcísio? Porque, de alguma forma, é uma forma de tocar realmente o coração da criança, de dar essa aproximação novamente, porque todo mundo foi afastado, né, fisicamente. E era uma história divertida e tinha uns trechos da história que eu repetia. Por exemplo, o menino nadava, 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 né? E eu fazia o gesto, nadava, 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 né? Tinha parte da história. Aí eu percebia que ela já fazia assim, ó. Eu achava Olha muito aí. legal, muito legal. E contei a história, quando a história terminou, né, que o tablet desligou, a internet desligou e tudo, eu fiquei refletindo sobre tudo aquilo, E aí concluiu que a sobre vida a oportunidade de você conseguir fazer, trabalhar num projeto desses, de você ser voluntário, de você se doar e de você perceber que a vida, ela acontece agora, é no presente que a vida está acontecendo aqui a todo momento. Às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente está fazendo agora. Nós estamos caminhando para isso. o melhor lugar do mundo é É aqui e aqui e é agora. agora. A gente faz o futuro acontecer no presente. Então, para quem queira, candidatar-se a voluntário, é só entrar em contato conosco, não é isso? É isso mesmo. E se você que está aí assistindo tem o desejo aí no coração de encontrar propósito na vida, de ser voluntário, de fazer a diferença na vida de alguém, é aqui o lugar. Vem para cá. Sâmia, os voluntários, nos diz você, tiveram grande importância na sua trajetória, estando sempre presentes, com carinho, risos e brincadeiras. A presença deles minimiza o impacto de estar num ambiente hospitalar cheio de incertezas, né? Conta mais sobre essa moçada. Eu vi tanta foto. Olha aqui, ó, essa foto. Aqui é tudo voluntário, ó. Tem um bocado de Voluntários. voluntário. Aqui, mais voluntários. A tia da Aqui, brinquedoteca na da época. brinquedoteca, eu até conheço essa senhora. Olha aqui. Ela bem novinha. Olha ela aqui também. Olha aqui mais voluntários, olha aí. Com clown terapeutas, né, Felipe? Olha aqui. Com clown terapeutas, né? Ela é essa pequenininha aí. Olha aí. Então conta pra gente dessa alegria que é receber um voluntário. A vida dos voluntários faz toda a diferença. E é muito incrível saber que tanto vocês fazem diferença na nossa vida, como a gente faz diferença na vida de vocês. Isso, olha aí. É uma troca muito legal. E minimiza a dor não só para os pacientes, mas com certeza para os pais. Eu entendo que um pai e uma mãe que recebe um diagnóstico desse para o seu filho Pancada forte, é uma né? pancada muito forte. E fora que tem muitas mães que vêm sozinha, muitas mães que, né, fazem plantão, são outras que vêm do interior, né?
Então, o cansaço e a falta de esperança é um baque muito forte. Então, aí você ter alguém ali Que nem te que conhece? nem te conhece, faz o teu filho sorrir, eu Olha que acredito beleza. que seja um abraço muito quente, sabe? E quando eu era menor, o pessoal conta, meu pai, minha mãe conta, que eu nem parecia que estava no hospital, que eu estava no shopping, que eu estava... Olha, Ou seja, olha o aí. ser humano, ele precisa de interação, de contato. Se você fica muito tempo trancado num quarto, você já vai ficando naquela tristeza, naquela coisa. Definhando, né? Exatamente. Então, imagina você numa sala de UTI, de tratamento, Fria. fria, você com as plaquetas baixas, e aí vem alguém e traz aquele calor só no sentimento. Então, eu sempre estive muito rodeada na brinquedoteca. E Não é brincadeira, não. São 13 anos em tratamento agora. não, De 13 para dizer. De não, 3. eu encerrei o tratamento em si com 2 anos de tratamento. Aí hoje eu faço ambulatorial para. Ou seja, a sua lida É, já tem 13 anos, né? Pronto. mas eu fui curada mesmo, já tem mais de 6 anos, para a 6 glória anos. de Deus. Aí eu Bacana. lembro que eu era pequena, né? Isso eu lembro bem. Que tem 2 salas, né? A dos jovens e a das crianças. Eu era doida pra ir pra das crianças. A do jovem É, como é que dá o nome, hein? Os adolescentes, o O espaço do adolescente, que é em frente à brinquedoteca. exatamente. E tu era doido pra ir. Só Eu trocar via a porta. os jovens, e aí tinha dança, e tinha os videogames, as coisas, as conversas, bate-papo. Eu sempre tava ali de introvertida. E tudo isso vai moldando o ambiente. Como eu posso dizer, um dos procedimentos mais traumáticos para mim é a punção. A punção é horrível. É assim, como eu falo com meu pai, né? Ele é como se você estivesse indo para um matadouro. Por quê? Porque a sensação, seus pais não podem entrar com você, você vai. Porque é anestesia, Pois né? é, aí vem a anestesia. Então, tipo assim, é uma sensação para uma criança, para alguém que está com 3, Solidão 4 muito anos, forte, né? é algo que está acontecendo. Impacta, né? Impacta. Exatamente. E quando você acorda, eu lembro que eu acordava já toda grogue ainda da Sem saber onde é anestesia, que estava. chamando pelos meus pais. E então Só que toda essa sensação, quando vinha um voluntário, acabava, entendeu? Mas olha, o que você está dizendo é tão importante, né? Na sua solidão, de repente aparece aquela luz na figura de um voluntário, porque está ali seu pai, sua mãe e demais familiares, mas aquele que vem, você não sabe de onde, sabe só que o nome é Isabelita ou Edriele. Essa menina tão falante, que se expressa tão bem, que quer fazer medicina, ela participou de desfiles e eventos organizados. Ela diz assim: quando eu era pequenininha, ela é alta, viu? Qual a tua altura? 1,72. 1,72, né? Então, ela sempre acompanhada dos voluntários, né? Nos desfiles, tal, que tornaram esses períodos mais leves, né? Então, que desfiles foram esses de que você participou? Teve 2, eu não vou conseguir relatar com eficiência, mas eu lembro que pelas fotos foi com modelos. Modelos. Todas Olha. as meninas também desfilando de coroa. E o outro foi esse mais de fantasia. E o último que eu participei não foi bem um desfile, mas foi do Projeto Essência. E o testemunho também é assim incrível como Deus usa pessoas, né? Uhum. E a maquiadora do Projeto Essência, né, que também é como voluntária, ela se interessou, ela ficou tão impactada com a história de cada uma das pacientes ali, que ela se tornou a Gleice. Gleice, se você estiver assistindo, Tornou-se ela voluntária. se tornou voluntária. Ela participou ela fez a nossa maquiagem, o nosso cabelo, e logo depois da festa ela já se encaminhou para saber como ela serviria como voluntária. E isso foi incrível, porque você vê que, mesmo não estando num ambiente hospitalar,
a história, o servir, o Senhor diz, né, a palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. Ou Isso. seja, o servir e a história de cada uma ali, ela vê que uma simples maquiagem que ela estava fazendo Faz a não diferença, era faz só a uma alegria, não é só maquiagem, há uma toca simbologia por além. trás muito forte, né? Nós estamos falando com uma menina, já com esse sentimento assim, bem, né? Bem de sabedoria, né? Continua. E aí, por exemplo, o Denis ele me manda vídeos que coisa de eu chorando, assim, você escuta, tipo, muitas crianças chorando, assim, tem coisas que o tratamento em si, né, a doença, ela é agressiva, então um voluntário que vai com história, com um sorriso, e às vezes você tá lá todo furado, sabe, tinha momentos a minha veia já é fina. Quando eu era pequena, ela era quase invisível. Então, ou seja, para achar era muito difícil. Então, era uma rotina Muito cansativa, sofrido, né? A muito tentativa sofrida. de pegar a veia, tal. A criança chora muito. Exatamente. Isabelita, por tudo que ela disse da importância, não é, que tem o voluntário acompanhando todo esse processo de tratamento e a cura, no caso dela, dessa menina que se articula tão bem, né? É, Fala tão bem. muito bem. Você diz, Isabelita, que o voluntariado é uma experiência incrível, que tem um propósito. O voluntariado é uma forma de contribuir para o bem-estar dos outros. Realmente faz a diferença na vida de alguém, diz você, e ela comprova isso, né? É, e a gente compartilha com o mesmo sentimento, né? Teve essa sua fala, quando você diz que estava ali, nem parecia que estava doente, né? Que estava brincando ali. Eu tive esse sentimento quando eu estava na brinquedoteca, né? No meu primeiro dia na brinquedoteca, quando eu entrei, que eu vi aquele monte de criança ali pulando, gritando, correndo. Que nem parecia que Sim, tinha uma doença. são esses meninos aqui ou são outros, né? E você falou isso agora, e a gente nem tinha falado, né, sobre esse assunto, né, Sâmia? Mas, assim, é um sentimento de que parece que eles não estão doentes, eles estão bem, né, estão saudáveis, mas é aquela questão de que o amor cura, o carinho, ele cura, a atenção, ela faz isso. Então, quando a gente toca, quando a gente cuida, né, o cuidado, o amor, a atenção, as coisas se renovam. A Sâmia também falou sobre esperança, abraço quentinho. Eu achei lindo isso, Sâmia, porque eu também compartilho desse sentimento. Essa esperança, as pessoas falam e ensinaram para a gente errado, sabe, Tarcísio? As pessoas falam e querem que a gente acredite que a esperança morre. A esperança não morre. A esperança, ela transcende. Ah, se não fosse a esperança, hein? De que amanhã virá algo melhor, não é? É verdade. E a gente sempre está esperando por algo, né? Verdade. Só que a gente confunde muito, a gente sempre tem uma esperança. Só que tipo de esperança? Porque, né, a palavra de Deus diz que como ter esperança, como a gente vai esperar por aquilo que a gente vê? Ora, a esperança é aquilo que a gente não se vê. E sempre tem uma esperança, só que muitas vezes a gente tem uma esperança, tipo, a gente sempre espera por algo negativo. É uma menina de fé. Não é? Muita fé. Sustenta. Tem uma Fé coisa que eu sustenta. queria observar, é que às vezes, eu também na qualidade de voluntário, você quando entra numa enfermaria daquela, que você sente que há algum sofrimento, a simples presença do voluntário, mesmo que ele não dê uma única palavra, já alivia, já dá leveza, não é? Às vezes não precisa falar. É só você saber que ali acabou de entrar um amigo que eu não conheço, mas que é amigo. Aí se ele toca a tua mão, se ele leva uma palavra, e o principal, a gente acha sempre que está levando muita coisa para essa moçada. E como você disse, você tantas vezes nos cura as dificuldades da alma que vocês nem sabem quanto vocês, pacientes, são mais importantes na vida dos voluntários do que o contrário. Algo que a Isabelita, né, contando assim a sua história, e é muito lindo você ver a paixão, o sentimento. Eu acho que
quanto mais paixão você tem por algo, mais você fala radiante com propriedade daquilo. Ela fala com um brilho no olhar, né? Exatamente. E pronto, a Gleice, né, foi uma das pessoas que falou sobre isso. A Gleice é a voluntária, maquiadora. a maquiadora. Que eu agradecendo, né? E ela somente aprende com vocês tanto quanto Olha aí. a gente ensina vocês, assim, né? As voluntárias que participaram do Projeto Essência, todas compartilhavam desse mesmo sentimento. E é incrível como eu creio que cada criança que você vê, abraça, brinca, é como se fosse um combustível para ti. Ou seja, tu começou sem pretensão nenhuma, será que vai, será que não? E de repente é algo que transcende E transforma. e transforma. E isso é muito incrível, porque vai dando sentido para a nossa vida, Dá sentido. né? Dá sentido. Você, cara, a minha vida ela é útil, a minha vida importa, a sua vida importa. Muitas vezes a gente acha que o que eu estou fazendo da minha vida? Qual o meu Qual o propósito? meu propósito? Sendo que uma palavra, você dispor o seu tempo para ouvir, pode mudar, pode salvar uma vida. Então, o voluntariado, ele traz essa esperança, essa sensação. A minha vida, ela tem um propósito, a minha vida não é em vão. Porque você está sendo combustível na vida de outras pessoas, quanto mais crianças. Muito bem. E a gente está chegando ao final do nosso encontro com a Isabelita e com a Sâmia. E eu queria agradecer você, Isabelita, pela sua presença, suas palavras finais. Vamos fazer o curte lá? Como é que é? Curte, compartilha. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para não perder as notificações. E compartilha e comenta. Muito obrigado, Isabelita. Feliz em estar aqui, em compartilhar. É uma troca de experiências. Tem uma energia tão boa aqui nessa sala. Passou voando, né? Gente, rápido, viu? Deu mais de meia hora já. Prazer estar aqui compartilhando as nossas histórias. Sâmia, que prazer estar aqui com você. Gente, é futura doutora Sâmia Feitosa. Sâmia, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Olhando para lá. Eu agradeço a Deus, primeiramente, aos meus pais e a cada um que está aqui. A Sâmia de 3 anos, eu gosto de falar que ela nunca imaginaria que a vida dela chegaria onde está hoje, que tem coisas na nossa vida que a gente não entende o porquê, mas mais tarde a gente vai entender que o Senhor não desperdiça nada na nossa história. Então, hoje o meu testemunho possa servir de cura, de esperança, e a vida da Isabelita também tem servido disso, que outras pessoas possam ser tocadas por essa paixão, por esse amor, né? Porque a paixão ela passa, mas o amor ele vai permanecendo e o amor ele cura. Então, que Deus abençoe cada um que está aqui nesse podcast. Seu Tarcísio, foi um prazer lhe conhecer. Alegria minha. E muito obrigada. Um abraço agora, eu queria que você... Foi um prazer. Prazer enorme, viu, Sâmia? Muito obrigado pela presença, Isabelita, Sâmia. Esse aqui foi o podcast Voluntário Peter Pan, na sua 2ª temporada, episódio 18, cujo tema A Vida é Agora nos inspira a acreditar que o amor tudo vence. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá!